Hoje nós vamos estudar o capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 22, nós vimos que havia toda uma perseguição a Paulo, e chegando ao ponto do comandante Lisas mandar açoitá-lo, mas quando ele toma conhecimento que Paulo é um cidadão romano, ele tem a preocupação de entender qual é o crime que Paulo cometera. Então, o que ele faz agora? Ele, não tendo mais como arguir Paulo, por ser um cidadão romano, ele pede que Paulo volte perante o Sinédrio. E o capítulo 23 começa da seguinte maneira. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões, irmãos, tendo andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Por que o sumo sacerdote mandou bater na boca de Paulo? Vamos entender que esse Ananias aqui era o sumo sacerdote da época de Paulo, desse período. Nós sabemos que o sumo sacerdote era uma autoridade. O Sinédrio era composto de 71 membros, e o sumo sacerdote, normalmente, já na época do Império Romano, era um saduceu. Então, o Sinédrio era uma instituição religiosa e política, e tinha o poder de julgar e governar o povo judeu. E entre o primeiro sumo sacerdote, lá no deserto, que foi Arão, até o último sacerdote, quando o templo foi destruído, nós tivemos 85 sumos sacerdotes. Então, entendemos aqui que Paulo falou antes de ser dada a palavra para ele. E o sumo sacerdote pede que batam na boca dele. Batesse na boca. Porque ele falou antes de dar a oportunidade que ele falasse, possivelmente. Então, lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te parede branqueada. Parede branqueada era justiça do homem acompanhada de uma... como fosse uma parede. É uma hipocrisia, na realidade. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei. E contra a lei mandas agredir-me? Então, Paulo faz essa colocação muito forte. Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de nenhuma autoridade do teu povo. Ou seja, o sumo sacerdote era uma autoridade daquela época ali. Porque somente ele podia entrar no Santos dos Santos uma vez por ano para fazer expiação dos pecados. Ou seja, levar o sangue daquele bode e colocar na tampa da arca, que era o propiciatório, pela propiciação dos pecados. Então, ele é uma pessoa muito importante. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compõe de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Paulo tinha muito conhecimento, Paulo tinha muita sabedoria, Paulo conhecia com muita profundidade as leis, a lei, os profetas, os salmos, porque tinha sido discípulo de Gamaliel, e ele vai e diz: sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compõe de saduceus e fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Estou sendo julgado porque eu estou falando da esperança da ressurreição dos mortos. Como o próprio Jesus tinha falado, que um dia voltaria e todos os mortos ressuscitariam, uns para o gozo eterno e outros para o sofrimento eterno. Haverá uma ressurreição única de todos os corpos na segunda vinda de Jesus. Mas o fato é que, ditas essas palavras, houve uma grande dissensão, um grande tumulto de fariseus e saduceus. E a multidão se dividiu. Porque nós sabemos que os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Os saduceus não criam em ressurreição dos mortos, nem anjo, nem espíritos. Já os fariseus sabiam que
Nós temos um espírito humano, e tem o espírito, existe o espírito maligno, existe anjos e a ressurreição. Então os fariseus admitiam essas coisas e os saduceus não. Então houve grande vozearia, grande gritaria, levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: agora você vai ver, não achamos neste homem mal algum. Agora os fariseus começam até a defender Paulo por conta da discussão entre saduceus com relação à ressurreição dos mortos, anjos e espírito. Não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto e celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado, ou seja, morto ali dentro, que a discussão era muito forte. O comandante estava ali presente, ele queria ouvir o que é que existia contra Paulo, o que é que Paulo cometeu. Mandou descer a guarda para que o retirasse dali e levasse de volta para a fortaleza de Antônio para preservar a vida de Paulo. Essa era a ideia. Mas o fato é que quando Paulo volta para a fortaleza de Antônio, e na noite seguinte, o Senhor Jesus aparece mais uma vez a Paulo e diz, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E aqui o próprio Jesus está dizendo a Paulo que ele tem que ir a Roma, dar testemunho dele em Roma, assim como ele está dando em Jerusalém. Por isso que quando pediram a Paulo que não fosse a Jerusalém, e Paulo vai com intrepidez, com coragem, porque Paulo, ele tinha coragem, porque ele tinha a direção do Senhor. Mas aí, quando amanheceu o dia, os judeus se reuniram sob anátema, ou seja, sob maldição, juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Ou seja, diante daquele tumulto, que não puderam fazer nada naquele momento, porque o comandante Lisas, ele tinha recolhido Paulo à fortaleza de Antônio, juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Havia todo um plano para matar Paulo. Eram mais de 40 os que entravam nessa conspiração. Queriam porque queriam matar Paulo. Eu fico pensando, meus irmãos, um homem que pregava a palavra de Deus, que pregava a salvação em Cristo Jesus, porque esses fariseus, esses homens judeus, eles tinham que a salvação se dava pela lei, pela circuncisão, guardar o sábado, a questão das festas, a questão de algumas comidas que não podiam comer, e ser descendente de Abraão, descendente descendência física de Abraão. E quando Paulo agora entende que nós somos descendentes de Abraão, quando nós temos a fé de Abraão, né? Não é mais descendência física, agora é espiritual, pela fé. Estes, indo ter com os principais sacerdotes, os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema. Esses 40 vão até o sacerdote, os anciãos, e levaram a cabo o seu plano. Juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Ou seja, esses anciãos e esse sacerdote tinham conhecimento do plano de matar Paulo. Agora, pois, e o plano era esse: notificar ao comandante, juntamente com o sinédrio, né? Ou seja, o sinédrio e o comandante ia ser notificado para trazer Paulo de volta ao sinédrio novamente e os apresente como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa. Ou seja, nós agora pedimos agora que vocês agora levem o conhecimento ao sinédrio e ao comandante para que Paulo volte, para que interroguem com mais pormenor, com mais detalhe essa história. E antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo, sem matar Paulo.
No caminho entre a fortaleza de Antônia e o Sinédrio, eles estavam preparados para matar, né, Paulo. Com certeza não tinha uma guarda especial para levar. Era muito próximo a fortaleza de Antônia até o Sinédrio, era muito próximo. Então, ali mesmo eles iam matá-lo, 40 homens. Mas o filho da irmã de Paulo, que era um sobrinho, tendo ouvido a trama, e aqui é mão de Deus, com certeza, entrou na fortaleza e tudo avisou a Paulo. O seu sobrinho vai até a fortaleza de Antônio e avisa a Paulo. Então, ele, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa para comunicar. Ou seja, aquilo que ele contou a Paulo da conspirata que tinham para matar Paulo, ele agora pede que ele leve ele até o comandante para comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou o comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-se, pediu-me para que trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante, pondo-se à parte, perguntou: que tens a comunicar-me? Então o comandante agora vai ter conhecimento daquela conspirata que aqueles 40 homens estão tramando para matar Paulo entre a fortaleza de Antônia e o Sinédrio, o local onde eles se reuniam. Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresente a Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Esse é o plano. Tu, pois, não te deixes persuadir, ou seja, convencer, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sobre anátema, sobre maldição, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Ou seja, que você, comandante, libere para que ele vá até o Sinédrio e no caminho eles matam. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Então ele dispensa o sobrinho de Paulo, depois que ele conta toda a conspirata, todo o plano para matar Paulo, e chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros para Cesareia. Meus irmãos, era um exército, né? 470 pessoas para conduzir Paulo até Cesareia. Cesareia de Filipe era o lugar onde morava o governador da Judéia, né, que era Félix. E ele sempre vinha a Jerusalém apenas nas festas. Mas o normal é que tinha lá o palácio de Herodes, lá em Cesareia, onde o governador governava de lá da Cesareia, de Cesareia. E chamando, né, esses 2 centuriões, ordenou que levassem Paulo até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos. Então, o comandante Lísias, ele vai fazer o quê? O comandante Lísias escreveu o seguinte: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. E aqui tem várias inverdades. Primeiro, ele não, naquela multidão no início, certo? Ele não livrou Paulo, né, por saber que era romano. Ele veio saber que Paulo era romano quando ele ameaçou açoitá-lo já nas escadarias, né, e mandou prendê-lo. Foi aí que ele realmente soube que Paulo era romano. Então, na hora da multidão que quis matar Paulo, ele não tinha conhecimento que Paulo era romano, por hipótese nenhuma. Ele não tinha mandado açoitá-lo. Então, aqui ele já está falando em verdade, né, com relação à carta que ele mandou para Félix. Ou seja, pregando uma mentira. Querendo certificar do motivo porque o acusavam, o filho descer
ao sinédrio deles. Aqui é uma verdade. Verifiquei que se ele acusado de coisa referente à lei, que os rege, nada porém que justificasse morte ou mesmo prisão. Está correto aqui o entendimento dele. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Essa era a carta que o comandante Lísias mandou para Félix, que era o governador da Judéia. E para Cesareia, que era a sede do governo da Judéia. Mas o fato é que agora Paulo ele vai estar no pretório de Herodes. Herodes o Grande, quando ele governava, ele construiu várias construções muito grandes, por isso que era Herodes o Grande. E uma delas foi lá em Cesareia. Os soldados, pois, conforme lhe foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria irem com ele. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. E ele vai concluir este capítulo dizendo: lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era. Quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. Então, o governador Félix, sabendo onde ele era, uma região importante, né, que era da Cilícia, ele queria que os seus acusadores estivessem presentes também. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Né? Então, nós vamos ver que Paulo ele não nega Jesus, pois ele sabe que o caminho da salvação se dá através de Jesus. Então, é aqui que termina este capítulo, né? Paulo chegando no pretório de Herodes, e aí ele vai aguardar o julgamento por partes do governador Félix. E aí depois nós vamos ver a continuidade no capítulo 24 sobre as acusações perante Félix. Que Deus continue nos abençoando.